Eu tava com muita vontade de falar sobre essa série, juro. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, eu falo de filme, eu falo de série, você gosta de falar sobre isso também, não gosta? Então se inscreve no canal, vai! Dá um like no vídeo, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos também e fica por aqui. Hoje eu vou falar da maravilhosa Blackbird, minissérie original da Apple TV Plus, que teve seu último episódio disponibilizado no dia 5 de agosto. E se você ainda não começou a assistir durante esse vídeo, eu vou te convencer a fazer isso. James Kinney é um cara que sempre teve certa facilidade em conquistar os seus objetivos, até que ele é condenado a 10 anos de prisão. O cara padrãozão, esportista, que se dá bem com todo mundo, tem sua fama, tem seu dinheiro, tem suas tramóia, mas o James é preso e em dado momento ele recebe duas alternativas: continuar cumprindo sua pena normalmente ou ir para um presídio de segurança máxima para se aproximar e recolher informações de um serial killer. Blackbird foi desenvolvida por Dennis Lehane, o autor dos livros que originaram os filmes Sobre Meninos e Lobos, de 2003, e Ilha do Medo, de 2010. Ambos filmes maravilhosos. Mas no caso de Blackbird, o Dennis adaptou o livro de uma outra pessoa, o livro de memórias do próprio James Kinney, ou seja, é uma minissérie inspirada em uma história real. O James, ou o Jimmy, como ele é chamado mais vezes, é interpretado pelo Taron Egerton, que foi muito elogiado fazendo o Elton John em Rocketman. Na primeira parte desse vídeo eu vou dividir com vocês as minhas impressões sem spoilers, aí quando chegar o momento do spoiler eu aviso, tá? Porque eu vou querer falar umas coisinhas com quem já assistiu tudo também. Antes de mais nada, eu quero falar um negócio aqui. Eu tô muito impactado com as produções da Apple TV Plus desse ano. Vocês estão acompanhando? Eu tenho assistido algumas, eu não falei de nenhuma ainda no canal aqui, tô até pensando em fazer uma lista da Apple TV Plus, quem sabe? O que vocês acham? Mas eu tô gostando de tudo que eu vejo de lá, não teve uma que eu não tenha gostado até agora. Enfim, a expectativa tá alta pras próximas. Falando de Blackbird, é uma minissérie que se passa nos anos 90, inclusive a ambientação é maravilhosa, e eu já quero apontar uma coisa que eu adoro quando acontece, algo que eu sempre presto atenção, que é a valorização das ações cotidianas. Enquanto tá rolando lá os assuntos da investigação, o detetive principal tá consertando uma janela que emperrou. E eu acho fantástico, porque pra gente acompanhar esse crime sendo desvendado é um super evento. Nossa, é um crime muito chocante, é uma pessoa muito excêntrica. Mas pra rotina de um detetive é tão comum quanto uma janela estragada. Mas falando sobre o crime em si, existe um cara que tá preso acusado de ter matado uma menina que foi encontrado o corpo dela. E, em paralelo a isso, existem outras mulheres que foram mortas, a polícia tá associando essas mortes a essa mesma pessoa, mesmo que ainda eles não tenham prova disso. E o objetivo é justamente conseguir provar a ligação desses outros crimes a esse cara e encontrar esses outros corpos. Só que rola uma super dúvida se ele é inocente ou se ele é realmente culpado. Em alguma medida, essa dúvida passa por todo mundo que teve contato com o caso. Mas essa dúvida é parte também da narrativa da minissérie, e eu não posso falar mais. Tem muita coisa envolvida sobre esses dois personagens, o Larry e o Jimmy. E são dois atores que aproveitam muito bem os conflitos que esses personagens podem render. Tem inúmeros detalhes de quem são essas pessoas e a gente vai pegando isso aos poucos, e é nisso que a gente percebe a riqueza da construção desses personagens, tanto no roteiro quanto na atuação. E uma coisa que me pegou muito na narrativa da série é isso da verdade de cada um, porque uma pessoa que a gente considera má, ela não necessariamente sabe que ela é má. Não tem essa narrativa construída na cabeça dela porque ela enxerga as coisas de uma outra forma. E é isso, o cara pode ser o maior demônio do mundo, mas ele tem a verdade dele. Ele tem as suas defesas, ele tem as suas motivações. Na cabeça dele ele tá fazendo a coisa certa. Eu acho que tem casos e casos, não sou psicólogo, mas eu sempre fico pensando nisso. Não sei se eu acredito numa pessoa que seja má de fato e que saiba que eu estou fazendo mal. Entende o que eu quero dizer? Pra mim é uma pessoa que em algum lugar da cabeça dela, ela justifica pra si mesma o porquê das suas ações e faz sentido. Tô brisando, gente. Foi mal aí. Não sei se eu consegui explicar o que eu tô pensando. Enfim, são personagens muito bem construídos que você quer o maior tempo de tela possível deles. Que eu não sei vocês, mas as grandes interpretações sempre estiveram entre as minhas coisas favoritas do cinema e da TV. E Blackbird te entrega isso, viu? Quero falar um pouco sobre o Larry agora, e eu vou te jogar aí umas características dele. Ele curte reconstituições de guerras
ele tem uma costeleta suíça, ele entende muito de mecânica de carro, ele é filho de coveiro, passou a infância cavando cova, então ele foi criado num ambiente relativamente mórbido, teve uma relação estranha com a família, que eu não vou entrar em detalhes, e a última delas é que para as pessoas em volta, ele sempre foi encarado como o bobão. A pessoa que queria ser maior do que realmente é. É muita excentricidade para uma pessoa só, e ainda por cima ele tem um registro vocal também muito específico. E é aí que tá a genialidade do Paul Walter Hauser, o ator que interpreta o Larry, que tem uma sensibilidade absurda, ele consegue humanizar tudo que envolve esse personagem, mesmo que algumas coisas pudessem levar esse registro a uma caricatura. Ele tem umas reações e umas expressões muito marcantes, tem uns gestuais, uns hábitos corporais, digamos assim, que são estranhos, e tem essa voz que parece que não conversa com o corpo dele, com a imagem que a gente tá vendo. Isso tudo é externo, são elementos que compõem a construção desse personagem, mas que poderiam virar uma bagunça, e a gente não conseguir reconhecer ali uma pessoa de fato, sabe? Todos esses elementos poderiam aparecer muito mais do que o que tá dentro desse personagem, a dor dele, o sentimento dele, a verdade dele. Mas, gente, o ator, ele consegue dar vida pro Larry de uma forma realmente genial. O Paul Walter Hauser já fez coisas bem importantes, eu não tinha ainda dado tanta atenção ao trabalho dele, admito, mas já assisti filmes dele, como Eutônia, como Infiltrado na Clã, que ele também tá. Depois de Blackbird, eu vou assistir tudo que esse cara fizer. Tem uma outra interpretação bem marcante também na minissérie, que é do Ray Liotta, que faz o pai do Jimmy, e ele arrasa, né? E no fim das contas foi o último trabalho dele, porque ele faleceu em maio desse ano. Agora vamos para um assunto delicado, de uma coisa que volte e meia eu falo aqui no canal, porque teve muita gente que eu vi aí falando nos lugares que a série é lenta, a série é ruim porque é lenta. E eu vou falar mais uma vez aqui que a gente tem que entender a diferença entre uma série que é lenta de fato e chata, porque errou no ritmo dela, e aí fica maçante, de uma série que optou por um ritmo um pouco mais dilatado pra trabalhar X coisas. Porque o roteiro pode ir preenchendo as lacunas aos poucos e vai dando corpo a esses personagens e vai se aprofundando nos conflitos deles. O tempo mais lento, às vezes, é muito importante, é essencial, na verdade, para fazer o público acessar determinado tipo de sentimento que é preciso acessar. E pra mim é exatamente isso que acontece aqui em Blackbird. Você pode não gostar, tá tudo certo, mas falar que é ruim porque é lenta, eu não aceito. Essa minissérie tem um dos melhores diálogos que eu vi nos últimos tempos aí, sei lá, que acontece no 4º episódio de uma sequência de conversa entre os dois protagonistas. E é uma cena longuíssima, só que é fantástica. E ela só é fantástica porque teve o tempo que precisava ter. Eu amei Blackbird, gente, não sei se ficou claro. A partir de agora, pro papo ficar mais interessante, eu vou ter que falar abertamente, tá? Então é aquela coisa, não viu ainda? Pausa o vídeo, vai assistir a série, volta aqui depois. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, e é mais uma vez em relação ao roteiro, que é o fato de ele ser pesadíssimo, de ele ser cru, quando ele se propõe a dar a visão do Larry sobre as mulheres. Quando ele fala, por exemplo, que as mulheres que ele já se relacionou na vida estavam sempre secas, porque elas não lubrificavam, elas estavam mortas. Quando ele começa a se abrir pro Jimmy, ele vai falando a forma que ele enxerga o mundo, a forma que ele enxerga a figura feminina, de um jeito tão assustador, mas ao mesmo tempo você enxerga a verdade dele ali. E é isso que eu achei genial da interpretação do Paul. Por incrível que pareça, existe uma... não sei se é essa a palavra certa, mas existe uma pureza no discurso do Larry. Ele acredita demais naquilo, porque a dor que ele sente pelas mulheres terem rejeitado ele a vida inteira é real, é legítima. E é isso, não tem como a gente dizer que ele não sofreu por toda essa trajetória de vida que ele teve. A questão é que ele culpabiliza totalmente as mulheres e se vinga delas, e aí já deixa de fazer sentido pra gente. Porque a gente, como qualquer pessoa além dele, tem a capacidade de olhar pra essa situação de uma forma que enxergue ele como opressor e não como a vítima que a consciência dele faz ele acreditar. E algo muito interessante no Jimmy é que ele vai se aproximando, ele vai entrando nesse mundo do Larry, e é como se existisse um medo meio instintivo de se identificar com o Larry mais do que ele gostaria. Eu sinto que é quase um medo de se conectar com essa verdade absurda dele. Porque afinal, se isso acontecesse, como que ele seguiria a vida depois disso? Gente, eu realmente pirei muito nessas construções de personagens. Eu viajei, eu filosofei, eu achei os diálogos maravilhosos, e acho que o meu episódio favorito é mesmo o 4, que é o que tem a rebelião, tem a conversa gigantesca dos dois, e com essa conversa
tem alguns flashbacks também do passado, tanto do Jimmy quanto do Larry. Do nada, o Larry pergunta pro Jimmy, se você tivesse uma galinha de estimação, você comeria? E essa pergunta faz o diálogo se desdobrar para muitos outros assuntos e vai aprofundando e vai aprofundando. É uma cadeia de ação e reação, mas muito baseada na palavra, no que cada um tá ouvindo do outro. Tanto que desemboca no Jimmy falando sobre uma situação super traumática da infância dele, envolvendo o padrasto e tal. E a gente começa a ver essa vulnerabilidade do Jimmy, que não tinha aparecido muito antes. E, gente, o Taron Egerton também tá sensacional. É um personagem que, a princípio, se você coloca os dois ali um na frente do outro, ele vai chamar menos atenção do que o Larry, né, obviamente. Só que se você começa a perceber tudo que o Taron tá colocando nesse personagem e todos os conflitos que ele tá trazendo, é surreal, é muito difícil o que ele faz também. Ele passa a jogar o jogo do Larry como se ele pensasse e sentisse como Larry, só que ele começa a sofrer com isso ao mesmo tempo. Ele tá ouvindo ali um monte de coisa absurda do Larry e ele não pode reagir como ele gostaria de reagir, porque a vida dele tá em jogo. E aí ele tenta disfarçar essa repulsa ao mesmo tempo que ele tenta preencher os espaços vazios dessa conversa, porque ele não pode deixar o Larry desconfiar de algo, e você consegue enxergar essa angústia do Jimmy em estar ali, vivenciando aquilo. Aí agora falando sobre o final da minissérie, a gente vê lá os 21 pássaros esculpidos que vão ser pintados de preto pelo Gary. Vem daí o tal do Blackbird. E com isso a gente entende que ele pode ter matado mais mulheres do que a polícia estava pensando. Então o 21 é o número de corpos que estão enterrados. E essa parte dos pássaros esculpidos é real, viu? Fiquei chocado. Aí muita coisa acontece, o Larry finalmente descobre a motivação do Jimmy nessa amizade deles. A reação que ele tem é visceral, é de bicho, e mais uma vez o Paul Walter Hauser arrasa. Eu já falei isso 15 vezes nesse vídeo. Aí Jimmy vai pra solitária, acontece um monte de coisa. A resolução é que o Larry não teve o recurso dele aceito e o Jimmy tá solto, mesmo não tendo descoberto o lugar dos corpos. E aí, quando a gente tem as informações de depois, a gente descobre que o Larry tentou suicídio no presídio. E eu fiquei muito pensativo em relação a isso. Porque o Larry, em alguma medida, não acredita que ele mereça essa punição, né? Ele entende que ele matou essas mulheres todas, mas ele não acha que isso é necessariamente ruim, por conta da verdade que ele tem na cabeça dele, como a gente já falou. Então, pra ele, é como se ele se auto-inocentasse, sabe? Ele tentar suicídio, pra mim, é uma negação a essa condição que lhe foi dada, e é também ele tentando retomar o controle da situação, fazer o que ele acha certo. Fui longe de novo, né, gente? Aí sobre o final mesmo, finalzão, última cena, tem uma limitação que não tinha muito como contornar, por se falar de uma história real, mas eu senti que o final não foi tão autêntico, tão marcante, tão potente como a série toda foi. Eu achei o final dele no avião meio qualquer coisa, sabe? Apesar de representar essa liberdade dele, essa volta por cima, esse reconhecimento, digamos assim, da sua identidade. Ele continua atraindo as mulheres. Pra que a gente precisa de uma aeromoça dando em cima dele no final, sabe? Aí ele olha na janelinha, vê aquelas terras lá de baixo, e ele pensa, pode ter um corpo enterrado em qualquer um desses lugares aí. Mas agora ele vai seguir a vida dele. Tudo faz sentido. Não tô dizendo que foi um final ruim, porque não foi, mas rolou um pouco essa decepção de achar que o final não teve tanta personalidade. Mas, gente, isso não apaga de forma alguma todos os acertos de Blackbird, porque eu realmente amei. E é isso, gente. Fim de vídeo, me empolguei, falei demais. Se você ainda não conhecia o canal e gostou desse vídeo, por favor, se inscreve, aperta esse botãozinho. Todo mundo aí dando like, por favor, e comentando o que você achou de Blackbird. Foi uma das melhores coisas do ano também pra você ou não? Tô viajando. Até o próximo vídeo. Tchau.